Olá, meus amados irmãos, pastores, ministros, professores, queridos, quero saudá-los com a preciosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero apresentar-lhes a aula de hoje sobre doutrina de Deus, tendo como microtópico os atributos de Deus. Nesta aula de hoje, eu vou falar sobre os atributos de Deus. Dentro desta aula, irei falar sobre os atributos não comunicáveis e os atributos comunicáveis. São duas classes ou categorias de atributos de Deus que são distintas e que são separadas em atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. A aula de hoje sobre os atributos de Deus, tratarei nesta introdução sobre os atributos de Deus. Muitas pessoas podem questionar o que são atributos divinos. Reduzido à sua definição mais simples, um atributo divino é algo que Deus, de algum modo, revelou acerca de si mesmo. Alguns teólogos preferem a palavra perfeição do que a palavra atributo. O teólogo Michel Erickson, por exemplo, ele distingue os atributos das propriedades divinas no contexto da Trindade. Esta é uma visão que ele tem. Mas quando falamos dos atributos de Deus, estamos referindo-nos às suas qualidades que constituem o que ele é. Os atributos são características da sua própria natureza. Não estamos referindo-nos aqui aos atos que ele realiza, como criar, guiar, proteger, e nem também aos papéis correspondentes que ele exerce, como criador, guia e protetor. Os atributos são qualidades de toda a divindade. Eles não devem ser confundidos com as propriedades, as quais, tecnicamente falando, são as características divinas e distintas das várias pessoas da Trindade. As propriedades são as funções gerais. As atividades mais específicas ou os atos mais específicos ainda, que são dos membros individuais da divindade. Sendo assim, os atributos são qualidades permanentes. Eles não podem ser ganhados. Eles são intrínsecos. Portanto, a santidade não é um atributo, uma característica permanente e inseparável, que até mesmo entendemos sobre Adão, mas que é um atributo de Deus. Os atributos de Deus são dimensões essenciais e inerentes à sua própria natureza. Embora nosso entendimento de Deus seja, sem dúvida alguma, filtrado pela nossa própria estrutura mental, os seus atributos não consistem das nossas concepções projetadas sobre o que ele é. Eles são características objetivas da sua natureza. Em todas as instâncias na Bíblia em que os atributos de Deus são descritos, é evidente que eles façam parte da sua própria natureza. Então, nós temos um nome, conhecemos um nome que é muito bem conhecido no meio cristão, no meio secular evangélico. O grande escritor A.W. Tozer, ele argumenta que existem fatos encobertos sobre a natureza de Deus que são totalmente desconhecidos e talvez até mesmo impossíveis de serem conhecidos.
de todos os seres criados, inclusive dos anjos. Eles são conhecidos apenas pelo próprio Deus Jeová. Na temível profundidade do ser divino, talvez haja atributos dos quais nada sabemos e que não têm significado algum para nós, assim como os atributos da misericórdia e da graça, e não têm nenhum significado pessoal para os serafins e querubins. Esses seres santos podem até saber a respeito dessas qualidades de Deus, mas não podem senti-las com empatia, porque eles nunca pecaram e, por isso, não necessitam da misericórdia nem da graça de Deus. Então, é possível que existam, e eu creio que existem, outros aspectos do ser essencial de Deus, que ele não revelou nem mesmo aos seus filhos, que são seus filhos redimidos e iluminados pelo Espírito Santo. Neste primeiro tópico, eu quero explicar-lhes quais são os atributos de Deus. Os teólogos veem pelo menos 33 atributos distintos de Deus que são revelados nas Escrituras. E eles classificam-nos em duas categorias: atributos não comunicáveis e atributos comunicáveis. Comunicável significa basicamente transferível. Alguns dos atributos de Deus são compartilhados pela sua criação, enquanto outros não são. Vejamos primeiro os atributos que não são compartilhados pela criação de Deus. Por exemplo, quais são os atributos não comunicáveis? Os atributos não comunicáveis trata-se das qualidades exclusivas ao ser e à natureza de Deus. Esses atributos são independentes da sua conexão com o universo. Vou citar alguns. Por exemplo, Deus é espírito. Por que Deus é espírito? Porque ele é o ser supremo, puro e perfeito, incorpóreo, imaterial e isento de partes físicas, tamanho ou até mesmo dimensões. Deus é um. O que significa dizer que Deus é um? Ele é o único e supremo ser unificado, sendo cada atributo divino perfeitamente unido a todos os outros atributos, embora mantendo sua própria singularidade, identidade e função. 3. Deus é uma triunidade. E o que é ser uma triunidade? Existe apenas um Deus. Entretanto, na unidade da divindade, há três pessoas eternas e coiguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, idênticas em substância. Quem cada pessoa é, porém, distintas em experiência, o que cada pessoa faz. 4. Deus é invisível. O que significa dizer que Deus é invisível? Isto significa que a verdadeira natureza e a essência intrínseca do Criador divino jamais podem ser plenamente vistas pelos olhos da sua criação. Deus é autoexistente. O que significa dizer que Deus é autoexistente? Ele é porque ele é, sendo a única fonte da sua própria existência eterna, independente de quaisquer e de todas as influências externas. Deus é autossuficiente. O que significa dizer que Deus é autossuficiente? Que ele jamais teve, na eternidade passada, qualquer necessidade que sua própria natureza divina não suprisse e nem, em momento algum, poderá ter nos séculos vindouros. Deus também é eterno. Quer dizer, com Deus é eterno, quer dizer que ele é absolutamente livre da tirania do tempo. Nele não há passado nem futuro, mas apenas um presente perpétuo. Ele não é condicionado nem confinado pelo tempo.
Ele verdadeiramente está além do tempo, pois foi Ele quem criou o tempo e é Ele quem o controla. Ele sempre foi, é e para sempre será eterno. Deus também é infinito. O que quer dizer que Deus é infinito? Quer dizer que Ele não é limitado pelo tempo nem pelo espaço, estando sujeito apenas à sua própria natureza e vontade. Deus também é perfeito. Significa dizer que Ele possui a suprema excelência. Isso mesmo. Ele possui a suprema excelência, tanto quantitativa quanto qualitativa, estando completamente isento do mais ínfimo defeito ou imperfeição. Neste segundo tópico, eu quero falar dos atributos comunicáveis. Esses atributos revelados por Deus são pelo menos parcialmente entendidos e até mesmo vivenciados na existência humana. Vou citar 15 atributos comunicáveis que Deus tem. Deus é vida. Isso se refere à energia interior eterna, ilimitada, pessoal, autoconsciente, autodeterminada e vibrante, que só pode ser encontrada na própria essência de Deus. Deus é uma pessoa. Ele existe e tem consciência da sua existência, tendo o poder da sua autodeterminação e possuindo todos os atributos da personalidade. Deus é reto e justo. Suas ações estão em perfeita harmonia com a lei divina que Ele mesmo estabeleceu. Portanto, como Ele é o padrão de tudo que é eterno, o padrão de tudo que é certo, Ele sempre fará o que é certo. Deus também é soberano. Ele é o único e absoluto governante do universo, tendo total liberdade, poder, conhecimento, sabedoria e determinação para realizar toda a sua divina vontade com sucesso. Deus é verdadeiro. Isto significa que o seu ser e o seu conhecimento estão em conformidade eterna um com o outro. Portanto, Deus é verdadeiro porque só Ele representa as coisas como elas realmente são e porque a verdade é a realidade revelada. Deus é sábio. Isso se refere à sua habilidade de aplicar corretamente sob todo o seu poder, todo o seu conhecimento, no que diz respeito ao bem das suas criaturas. Deus é bom. A bondade divina é aquele princípio eterno da natureza que Deus tem e que o leva a comunicar sua própria vida e suas bênçãos a toda a sua criação. Deus também é santo. No sentido positivo da palavra, a santidade de Deus garante a abundância de todos os elementos limpos e puros em sua divina pessoa. No sentido negativo, ela garante a ausência absoluta de qualquer elemento impuro ou mau. Deus é paciente e longânimo. Isso se refere ao seu autocontrole com relação à sua justa ira diante da rebelião e do pecado. Deus também é um Deus de ira. Isso se refere à sua reação imediata e contínua à impiedade do homem, ou seja, uma oposição definitiva a tudo aquilo que é contrário à sua santidade. Deus é zeloso. Ele está profundamente compromissado em buscar a mais alta honra do seu próprio nome e do seu próprio povo. Deus é fiel. Ele é leal tanto a si mesmo quanto ao seu povo, no sentido de que ele sempre faz aquilo que prometeu fazer. Deus também é misericordioso. Significa a compaixão e piedade de Deus por aqueles que estão profundamente aflitos, mesmo que a pessoa envolvida tenha causado seus próprios problemas por meio de atividades pecaminosas. Deus é gracioso, refere-se ao seu favor imerecido. A graça e a misericórdia são lados diferentes da mesma moeda. A misericórdia é o ato de conter a punição merecida,
enquanto que a graça é o ato de conceder o favor não merecido. Portanto, a misericórdia garante que o pecador não receba o que merece, a saber, o inferno, ao passo que a graça garante que ele receba aquilo que ele não merece, a saber, o céu. Ou seja, ele dá sempre a oportunidade, mediante a sua graça. Deus também é amor. Tem a ver com a sua preocupação altruística, ilimitada e também incondicional, imerecida e infinita com o nosso bem-estar, pela qual ele sempre busca o que é melhor para nós. Além desses 33 atributos, dos quais 15 são os atributos comunicáveis e 18 os incomunicáveis, além desses 33 atributos identificados, é possível também que existam atributos que Deus revelará no céu ao longo da eternidade e também atributos que Deus decida jamais revelar aos homens. Continuação do subtópico dos atributos não comunicáveis, quando eu falava aqui do atributo da onipotência de Deus, porque houve aqui uma falha na hora de gravar. Deus também é onipotente. E por que Deus é onipotente? Isso quer dizer que ele tem poder para fazer toda e qualquer coisa que possa ser feita e que não contradiga a sua própria natureza. Deus também é onipresente. O Criador, na totalidade da sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, ele, não tendo tamanho nem dimensões espaciais, penetra e enche todas as partes do universo. Mas eu posso simplificar isto. Em uma linguagem mais simples, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também é onisciente. Isso quer dizer que ele possui o conhecimento completo e universal de todas as coisas no passado, no presente, no futuro, sem mesmo o descobrimento prévio dos fatos. Isto inclui não apenas o real, mas também o possível. Deus é imutável. Ele nunca muda com relação a si mesmo. Seu caráter divino permanece sempre, sempre constante. Embora seus planos com relação aos homens possam mudar, sua pessoa não muda. Ele é verdadeiramente o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus também é incompreensível. Isto significa que ninguém jamais será capaz de entender e compreender totalmente quem Deus é e o que ele faz, exceto o próprio Deus. Deus também é, meus queridos, inescrutável. Esse atributo refere-se aos caminhos inexplicáveis e misteriosos de Deus. Deus também é luz. Ele é a essência, a fonte, a força. Ele é também o padrão e o sustentador da iluminação física, mental e espiritual. Deus também é singular. Ele é absolutamente distinto de todos ou de tudo o que nós conhecemos, ou até mesmo podemos conhecer, estando totalmente separado de toda a sua criação. E por fim, o último atributo não comunicável de Deus: Deus é glorioso. Ele está coberto de riquezas magníficas e deslumbrantes, beleza, honra e fama. Ele é o ser magnífico e reluzente de tudo. O que significa dizer que Deus é Espírito? Você pode encontrar esse texto em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24. O que esse atributo significa? Ele significa que Deus existe como Espírito puro e perfeito, sem tamanho e nem dimensões. Portanto, a própria natureza da sua existência é a suprema existência, infinitamente superior e totalmente diferente de qualquer coisa que ele tenha criado. Enquanto Espírito,
Deus é incorpóreo, invisível, imaterial, isento de partes ou paixões físicas e, portanto, livre de todas as limitações temporais. Algumas pessoas ficam até confusas quando comparam essas declarações com determinadas expressões no Antigo Testamento que falam dos braços de Deus, que falam dos olhos de Deus. Por exemplo, os textos que falam dos braços de Deus, Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. O texto que fala dos olhos de Deus, Salmos 33, versículo 18. Dos seus ouvidos, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16. E também de sua boca, Salmos, ou digo, Isaías capítulo 58, versículo 14. Contudo, esses termos, meus amados irmãos, não passam de expressões antropomórficas. O que quer dizer antropomórficas? É um termo usado para explicar alguma função ou característica de Deus por meio do uso de palavras que descrevem elementos humanos. É isso exatamente que esse termo quer dizer. Essas expressões não significam que Deus possui essas partes físicas. Ele é espírito, João 4, 24. Em vez disso, elas significam que, já que Deus é espírito e é eterno, ele é capaz de realizar as mesmas funções realizadas por estas propriedades físicas do homem. É exatamente isso que os textos estão dizendo. E o que esse atributo não significa? O atributo que Deus é espírito. O que é que ele não significa? Ele não implica que Deus seja feito apenas do pensamento ou da energia, ou do vapor, ou da fumaça, ou do espaço, ou do ar. Ele não implica que Deus consiste de uma exótica e desconhecida forma, posso assim dizer, refinada ou radicalmente alterada de matéria ou antimatéria. Não, claro que não. Não é isso que o texto está querendo dizer. Por exemplo, o que significa dizer que Deus é uma pessoa? O que significa dizer que Deus é uma pessoa? A personalidade envolve a existência associada ao poder de autoconsciência e de autodeterminação. Ser autoconsciente significa estar consciente do próprio eu, dentre outras pessoas. A autoconsciência é mais do que a mera consciência. Até os animais possuem algo que os torna conscientes das coisas ao seu redor. Os animais irracionais, no entanto, não são capazes de objetivar a si mesmos, em contraste com os animais irracionais. O homem possui tanto consciência quanto a autoconsciência. A autodeterminação está relacionada à habilidade de olhar para o futuro e preparar um curso inteligente de ação. Isto envolve o poder da escolha, ou seja, da vontade, que é um aspecto da alma do homem. Os animais irracionais também têm determinação, mas eles não possuem a autodeterminação. O poder de agir de livre e espontânea vontade e assim determinar os próprios atos. Nós cristãos estamos correndo um grave risco de perder o Senhor entre as maravilhas da sua palavra. Quase nos esquecemos de que Deus é uma pessoa e que, como tal, ele pode ser cultivado do mesmo modo que é possível cultivar uma pessoa. É inerente também à personalidade que é ser capaz de conhecer outras personalidades. Porém, o conhecimento pleno de uma personalidade por outra não pode também ser alcançado em apenas um encontro. Somente depois de um relacionamento mental longo e amoroso é que as plenas possibilidades de ambas poderem ser exploradas. Portanto,
Como pessoa, Deus possui todos esses elementos, e elementos esses que são envolvidos em sua personalidade. De que forma a Bíblia caracteriza Deus como uma pessoa? Vamos ver se realmente há uma confirmação convincente nesses textos, porque algumas pessoas não acreditam na existência de Deus e algumas não dizem, não afirmam que Deus é uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa tem o poder de criar, de destruir, de prover, de promover e também de se importar. São sentimentos e ações de uma pessoa. Vamos ver no quesito quando se refere a Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou todas as coisas. Deus também destrói, Gênesis 18, 20. Deus provê, Salmo 104, 27. Deus promove, Salmo 75, 6 e 7. Deus também se importa. Ele se importa. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Um princípio não pode importar-se. Somente uma pessoa pode importar-se com outra pessoa ou até mesmo com um objeto. Por exemplo, Deus também ouve. Só uma pessoa tem essa capacidade de ouvir. Salmos 94, versículos 9 e 10. O fato de que Deus ouve é mencionado quase 70 vezes apenas nos Salmos. Na maioria dos casos, isso se refere às nossas orações. O Senhor nos ouve nos momentos de tristeza, Salmo 6, 8. Ele nos ouve nos momentos de angústia, Salmo 34, 6. E Deus nos ouve sempre que oramos, Salmos 55, versículo 17. Deus, como pessoa, ele odeia. Existem algumas coisas que Deus odeia, as quais só podem estar caracterizando uma pessoa. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19. Deus também se entristece, Gênesis capítulo 6, versículo 6. Assim como os seres humanos são entristecidos, Deus também se entristece, porque ele é uma pessoa. O Novo Testamento exorta-nos a não entristecer o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30. E por fim, Deus ama. Somente uma pessoa tem a capacidade de amar ou de odiar. Deus ama. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que significa dizer que Deus é um? O que o atributo da singularidade e unidade significa, por exemplo? Meus amados, cada atributo está perfeitamente unido a todos os outros atributos, porém, mantendo sua própria singularidade, identidade e função. Existem diversas passagens no Antigo e no Novo Testamento que falam da unidade de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 60, Isaías 45, versículos 5 e 6, Efésios capítulo 4, versículo 4 e versículo 6, Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O Senhor não é apenas um espírito, não é apenas uma pessoa, mas ele é um. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Deus não é apenas um, mas sim o supremo ser unificado. O que esse atributo de singularidade e unidade não significa? Não significa que Deus não é simplesmente a soma total de todos os seus atributos. Continuando, o que esse tipo de atributo de singularidade e unidade não significa? Deus não é simplesmente a soma total de todos os seus atributos, e esses atributos tampouco são adicionados a ele da mesma forma como uma mulher talvez adorne a si mesma com diversas joias valiosas. Deus não precisa disso. Deus tem os seus atributos sim, porque isso é de particularidade
pessoal dele. Assim como os atributos não comunicáveis, trata-se das qualidades exclusivas ao ser e à natureza de Deus, esses atributos são independentes da sua conexão com o universo. É o que está afirmando os atributos incomunicáveis. Da mesma forma, os atributos comunicáveis, que são diferentes, esses atributos que são revelados por Deus, são pelo menos parcialmente entendidos e vivenciados na existência humana. São atributos que pertencem a Deus. São 33 atributos abordados nesta aula. Espero que tenha ajudado, contribuído para o enriquecimento dos nossos conhecimentos e ampliar também as nossas ideias. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. A paz do Senhor.